Então, gente, o nosso assunto para nossa última prova de materna é cuidados prestados ao recém-nascido. A gente já viu uma boa parte, né? Vimos que ele é dividido em dois cuidados, né? Imediatos e imediatos, sendo que o imediato é aquele prestado na sala de parto e os cuidados imediatos é já quando já está lá na ala junto com a mãe, né? Vimos os objetivos, por que você deve prestar cuidados imediatos ao recém-nascido, o que deve ser feito antes do nascimento, né? A preparação antes do nascimento, como é feita a anamnese materna, porque o objetivo principal é identificar alguma condição materna que possa necessitar de reanimação neonatal, os materiais básicos para o atendimento do recém-nascido, isso nos cuidados imediatos, que é aqueles prestados ainda na sala de parto. Aqui só as imagens, né, dos materiais. Falamos também da equipe que deve ser treinada em reanimação neonatal, pelo menos um dos profissionais tem que saber fazer reanimação para poder, se por acaso precisar, prestar os cuidados. E aqui estão todos os cuidados imediatos prestados ao recém-nascido. A gente já viu que o primeiro, depois de já tudo preparado, a pessoa tem que vestir, calçar as luvas estéreis e pegar o campo também esterilizado e esperar a chegada do recém-nascido. Quando a obstetra coloca ele lá no campo, a gente já envolve ele no campo e leva imediatamente para o berço aquecido e começa a secá-lo, né, com as compressas, o corpo, e com gases esterilizadas o rosto, né, da criança, e secar ele o máximo possível para ele não baixar muito a temperatura, visto que ele tem uma dificuldade de regular essa temperatura. Por causa disso, a temperatura do berço, ele tem que ser aquecido mais ou menos na temperatura do corpo da criança, que é de 36,5 a 37 graus, e a temperatura ambiente deve ficar entre 23 e 26 graus. Então, tem que desligar a central quando a criança nascer. Aliás, bem antes, porque tem que ficar um pouquinho mais quente a sala. Também colocar ele na posição Trendelenburg para facilitar a remoção das secreções. Depois disso, aliás, ao mesmo tempo, você já vai avaliar a vitalidade ao nascer. A gente já falou muito sobre isso, que a gente tem que investigar se há necessidade ou não de reanimação, né? Se houver necessidade de reanimação, precisa de uma equipe treinada para isso. Se não houver necessidade, já passa para os outros cuidados, que é o que a gente vai ver hoje. Em relação à coloração da pele, né? Se a criança estiver toda arroxeada, né? Se anote que isso não... O roxo da pele não necessariamente significa dizer que ela não está respirando. Muitas vezes pode estar relacionada à questão da temperatura, né, que está frio, ou porque é esperado já que nos primeiros minutos a criança ela não tenha uma saturação de oxigênio tão adequada, sendo que no primeiro minuto chega no máximo 65% de saturação, e no quinto minuto é que começa a melhorar, chegando até 92%. Então, realmente, no início é normal, no primeiro minuto, ela ficar mesmo arroxeadinha. Isso não significa dizer que ela precisa de reanimação. A gente já viu que o que determina se ela precisa de reanimação ou não é essas três perguntas: se é gestação a termo, respirando ou chorando, em relação ao tônus muscular, e aí depois ficar verificando a frequência cardíaca, que o normal tem que estar acima de 100 batimentos por minuto, e a respiração tem que estar regular. Também falamos sobre o líquido amniótico, que a presença de mecônio, que são essas primeiras fezes, junto da criança, que significa que ela eliminou esse mecônio ainda dentro da barriga, isso não determina a necessidade de reanimação. Se por acaso nascer uma criança com mecônio, né, ou se o líquido amniótico veio com mecônio, que são essas primeiras fezes, e se a criança nasceu, continua chorando, respirando bem e frequência cardíaca acima de 100, você só precisa aspirar superficialmente e verificar a frequência cardíaca e respiratória. Se estiver tudo ok, passa para frente. Agora, se ela apresentar corpo flácido, não está respirando direito,
frequência cardíaca menor do que 100, aí sim precisa dos outros passos para a reanimação, né? E aí a reanimação, ela tem que ser feita, a decisão para começar a reanimação tem que ser feita nos 30 segundos após o nascimento, porque cada segundo é importante, e aí é feita a ventilação por pressão positiva, e é feita através desse fluxograma, né, que a gente tem que decidir se a criança necessita ou não de VPP, que é a ventilação por pressão positiva, que é o início da reanimação neonatal, em menos de 1 minuto, né, que é os 60 segundos de ouro, que dentro de 60 segundos após o nascimento, você tem que decidir se ela precisa ou não de ventilação mecânica. Se ela precisar, tem que começar ainda dentro desses 60 segundos, justamente para ela não ter nenhum tipo de dano e não piorar a situação. E aí, essa é a sequência da reanimação, que também já foi dita nas aulas passadas. Também vimos que durante o nascimento a pessoa já vai imediatamente também aplicando a escala de Apgar. Essa escala, ela não é utilizada para determinar se a criança precisa ou não de reanimação, porque o que determina se o recém-nascido precisa ou não de reanimação é aquelas 3 perguntas iniciais e depois a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Mas essa escala de Apgar, ela ajuda muito na questão de você ver se está funcionando ou não as manobras, né? E se a criança está bem. Esse Apgar, ele é feito no primeiro e no 5º minuto. Normalmente, no primeiro minuto que a criança nasce, o Apgar ele é baixo, é normal. Mas após o 5º minuto, ele tem que estar dentro do adequado, que é de 7 para cima, né? E na escala de Apgar, a gente avalia 5 parâmetros: frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor da pele. Para cada parâmetro desse, você tem que dar uma nota que pode ser 0, 1 ou 2. Lembrando que o 0 é muito ruim, o 1 é intermediário e o 2 está bom. Se você somar todos, o máximo dá 10 e o mínimo dá 0, né? E aí, quando é que a criança vai estar bem? Quando o resultado do Apgar no 5º minuto der 7, 8, 9 ou 10, aí a criança está com boa vitalidade. Se der 4, 5 ou 6, a criança está com asfixia moderada, ou seja, está com problema respiratório, mas de forma moderada. E se der 0, 1, 2 ou 3, ela está com asfixia grave, tá? Como eu disse para vocês, além de saber quais são os 5 parâmetros que devem ser avaliados na escala de Apgar, eu também vou cobrar estudo de caso, como eu já expliquei para vocês. Eu vou colocar mais ou menos dessa forma. RN apresentou no 5º minuto seguintes achados: pulso maior do que 100 batimentos por minuto. Se é 100 batimentos acima de 100, é porque está bem, é 2. Respiração irregular, ou seja, ela está intermediária, então é 1. Apresentando atonia, ou seja, ela não está se contraindo, está flácida, é 0. Cianose nas extremidades é 1, e ao ser estimulada ela chora, é 1. E aí eu vou pedir para vocês fazer o cálculo, colocar o valor e depois classificar, que seria assim, né? Somando todos dá 5, e 5 é asfixia moderada. Se desse 7 ou mais, você ia colocar boa vitalidade. Se desse abaixo de 3 ou abaixo de 3, asfixia grave. E aí na prova vocês vão colocar dessa forma, tá? Então, na aula passada a gente ficou até aqui. Agora a gente vai ver a continuidade dos cuidados do recém-nascido. Esses outros cuidados a gente passa a fazê-los após a criança já estar estabilizada, já está com as vias aéreas permeáveis e funcionando direitinho. Então, um dos procedimentos que a gente faz é o pinçamento e secção do cordão umbilical, né? Secção, lembre que é pinçamento, você pega uma pinça cirúrgica e trava, né? Então, pinçamento e secção do cordão umbilical. O cordão umbilical, gente, ele tem duas, também é chamado de laqueação, viu?
secção do cordão umbilical ou laqueação do cordão umbilical. Esses dois termos estão certos. O cordão umbilical, ele passa por dois tipos de secção ou de laqueação. Existe a laqueação provisória, que é aquela que é feita para separar a criança da mãe, que é feita pelo obstetra quando a criança nasce, e a secção definitiva ou laqueação definitiva, que é quando você coloca o clamp, né? Então, o RN, a primeira laqueação, né, que é a provisória ou secção provisória, quem faz é o obstetra, então não é a gente. A criança nasce, tá? Se essa criança nascer com boa vitalidade, não é adequado vocês, a obstetra, já cortar de imediato, e aí quando vocês forem para o estágio, presenciar a parte normal, vocês observem isso, porque se a criança está bem, não é cortado de imediato, gente. Isso é muito importante. Por quê, gente? Porque quando você faz a laqueação, essa primeira laqueação provisória, que quem faz isso é o obstetra, mas aí vocês observem isso, né? Depois de 1 minuto, depois de 3 minutos que a criança nasce, o benefício é prevenir a anemia no primeiro ano de vida. Por quê, gente? Porque na hora que a criança nasce, todo o sangue da placenta vai ficar retido. Então, se você cortar de imediato, o sangue da placenta não passa para a criança. Então, quando você faz essa laqueação de forma tardia, depois de 1 minuto, todo o sangue da placenta vai em direção da criança e dessa forma você está prevenindo a anemia no primeiro ano de vida do recém-nascido. Então, é muito importante isso. Existe a possibilidade de fazer essa laqueação antes de 1 minuto? Existe. Quando? Quando a criança não está bem. Aí, se a criança não nasceu bem e ela precisa ser reanimada, aí vai ter que fazer a laqueação o mais rápido possível para levar ela para o bercinho e começar os procedimentos de reanimação. Mas se não tiver necessidade de reanimação, normalmente ela é colocada em cima da barriga da mãe, né? Então, o RN a termo, com boa vitalidade, ele deve ser secado e posicionado sobre o abdômen da mãe ou ao nível da placenta por no mínimo 1 minuto, até o cordão umbilical parar de pulsar. Se vocês encontrarem algum obstetra, que tem uns obstetras que são muito bons, tá? Eles mostram, teve até uma médica que ela mostrou para meus alunos, olha aqui, ó, a gente só corta quando para de pulsar, ela pega no cordão e na hora que a criança nasce, esse cordão aqui está pulsando. Por quê? Porque aqui passa vasos sanguíneos, então estava pulsando, e aí ela só corta depois que para de pulsar. Ou seja, todo o sangue da placenta já passou para a criança, né? Sério? Oi. Então, caso a criança venha a ter anemia antes de 1 ano, esse pode ser um dos fatores? Não, porque vai depender em relação ao que foi que ocasionou essa anemia. Por exemplo, foi má alimentação, ela tem algum outro problema metabólico. Mas, assim, esse procedimento diminui a chance dela desenvolver anemia, tá? A criança, que assim, vocês vão ver essa parte em pediatria, tá? Que vai ser as próximas disciplinas. Que em pediatria, que aqui em materna a gente só vê os cuidados prestados ao recém-nascido quando ele nasce. Mas em pediatria você vai ver tanto a outra parte de criança, até chegar na adolescência, você vê tudo, desde do recém-nascido até, né, toda essa parte de desenvolvimento, crescimento e tal. O que a gente recomenda em relação à criança é que se ela amamenta exclusivo durante 6 meses, não há necessidade de você fazer nenhum tipo de suplementação de ferro. Mas após os 6 meses, muitos pediatras indicam a administração de ferro nesse recém-nascido por pelo menos 2 anos, até ele completar 2 anos, tá? E se a criança não está amamentando exclusivo, você já introduz o sulfato ferroso, né? O ferro, né? A suplementação de ferro, antes mesmo dos 6 meses. Se ela estiver amamentando exclusivo, não há necessidade, viu? Porque existe um grande risco dessa criança desenvolver anemia nos primeiros anos de vida. Esse procedimento é uma forma de prevenir, tá?
mas isso não é determinante, tá certo? Então, normalmente se faz 3 minutos após o parto, né? Após o nascimento, lembrando, desde que a criança esteja bem, com boa vitalidade, tá? Para só então realizar o clampeamento, né? Ó, eles tem vários termos que indicam esse corte desse cordão. Se falar secção do cordão umbilical, clampeamento do cordão umbilical, laqueação, é a mesma coisa, tá bom? Essa primeira laqueação, que é a provisória, que é feita pelo obstetra, ele deixa mais ou menos 25 centímetros de cordão, tá certo? Como é que ele faz? Como está aqui mostrado aqui na imagem, a placenta ainda, nesse momento, ainda vai estar lá dentro da mãe, tá certo? Eles medem mais ou menos 25 centímetros, colocam uma pinça hemostática, vocês já devem ter visto em centro cirúrgico, ou ainda vão ver em centro cirúrgico as pinças. A gente utiliza uma pinça hemostática, uma Kelly, uma Craile aqui, coloca duas, né? Uma aqui, outra aqui, e aí corta. Por que que tem que colocar essas pinças, gente? Porque aqui tem vasos sanguíneos, inclusive muito calibrosos. Se você corta diretamente, isso aqui sangra até morrer. Por isso que a criança tem que fazer o clampeamento, tá certo? E também em relação à mãe, porque senão vai derramar muito sangue, não da mãe, mas da placenta, mas vai sujar e não há necessidade, né? Então, é colocado uma pinça de um lado, uma pinça do outro e corta, tá certo? Como eu já disse, o benefício desse clampeamento tardio, depois de 1 minuto, 3 minutos, é prevenir anemia no primeiro ano de vida. Ele é considerado precoce quando ele ocorre antes de 1 minuto, e aí lembrando, só é para ser feito antes de 1 minuto, em caso de necessidade de reanimação, né, da criança. E tardio, o clampeamento tardio, que é o adequado, ele ocorre entre 1 a 3 minutos. Aqui, gente, já o clampeamento, o definitivo, né? Que é o que a gente faz. Depois que a criança já está estabilizada, aí a gente faz esse pinçamento de secção do cordão umbilical. Então, antes de colocar esse clamp, né, que parece um prendedorzinho de roupa, a gente primeiro tem que observar o coto umbilical, então você vai ver a pontinha do cordão, para a gente verificar se tem 2 artérias e uma veia. Por quê, gente? Normalmente, se a criança apresentar, por exemplo, a falta de uma artéria, pode indicar malformação congênita, e tem que ser encaminhada para o pediatra para ser verificado antes de fazer essa secção, viu? Então, o correto é que tenha 2 artérias e uma veia. A gente até viu quando a gente falou de fecundação e como é que se formava o embrião, que era que do zigoto dava origem ao embrião, que depois ia ser feto, ao cordão umbilical, à placenta e às membranas, né, a bolsa amniótica. E o cordão umbilical, a gente viu que a circulação do cordão umbilical, ele é diferente da circulação do nosso corpo, que enquanto o sangue oxigenado passa pelas artérias e o sangue venoso pelas veias, no cordão umbilical é o contrário. Dentro das 2 artérias passa o sangue sujo, né, venoso, e na veia passa o sangue arterial, cheio de oxigênio. Outra coisa, algumas situações, a necessidade de você coletar sangue do recém-nascido, tá? Quais são as situações? Por exemplo, se a mãe for do fator RH negativo, ou seja, se o sangue da mãe for negativo, porque existe uma doença chamada eritroblastose fetal. O que é essa doença? É uma doença que ocorre quando o sangue da mãe é negativo e o sangue da criança é positivo. Com isso, a mãe, por não reconhecer o sangue positivo, ela começa a criar anticorpos que vai destruir o próprio sangue da criança, tá? Isso só acontece se a mãe for negativa, tá? Não tem nada a ver se o pai é negativo ou não, é a mãe negativa e a criança for positiva, tá? Então, quando a gente sabe que a mãe é negativa, a gente colhe sangue. Aí, para não precisar furar a criança, a gente coleta o sangue do cordão umbilical, tá bom? Antes de fazer o clampeamento. Isso tudo, gente, é antes do clampeamento.
tá de 25 centímetros, mais ou menos a pinça aqui, e aí você coleta mais ou menos aqui nessas vezes que vocês estão vendo, coleta o sangue necessário para fazer, por exemplo, o teste para saber se o sangue da criança é positivo ou não. Porque se o sangue da criança for positivo, a mãe precisa tomar imunoglobulina, que é uma Tergan, que é para ela não ter problema nas próximas gravidezes. Outra situação também que a gente coleta é quando a mãe é portadora de alguma doença transmissível. Então, a gente coleta o sangue da criança para saber se a criança foi contaminada. E também, em algumas situações, para guardar células-tronco. Você já deve ter ouvido, o sangue do cordão, não é o cordão umbilical que guarda, é o sangue. E o que é essas células-tronco, gente? São as células mais novas que existem. Porque quando você coleta esse sangue dessa criança, que está cheio de células, né? Essas células vão ter exatamente a mesma idade da criança. Então, células muito novas. Então, quem tem condições, guarda. E aí, se precisar de tratamento futuramente, a criança ou até outra pessoa que for compatível pode utilizar, tá? Então, quando for necessário retirar sangue da criança, esse é o momento de retirar antes do clampeamento definitivo, para não precisar furar ela depois. Passando isso, o que é feito? É fixado o clamp, que é esse aqui, parece um prendedorzinho mesmo de roupa. Para você ter certeza que ele fechou, você coloca e ele dá um clique, tá? Gente, existe crianças que nascem com esse cordão umbilical tão grosso que você falta não colocar o clamp, tá? Mas tem que caçar um jeito de colocar. Normalmente a gente deixa uma distância de 2 a 3 centímetros, né, do anel umbilical, que é aqui da região do abdômen da criança, mais ou menos uns 2 dedinhos ou menos, dependendo da grossura do dedo, né? E como é que é feito? Primeiro você coloca o clamp para depois cortar. Por quê? Porque se você cortar antes, gente, isso aqui vai sangrar, porque aqui é um vaso da criança. Então, você vai colocar o clamp e aí corta. Aqui na imagem eles estão cortando com a tesoura, mas lá no regional, o que eu vejo eles pegam a compressa, as mesmas compressas que estava secando aqui a criança e a gás, coloca aqui debaixo, pega um bisturi e corta, tá? É importante que depois que você cortar, você coloque uma gaze esterilizada com álcool 70, né? E passa em cima para esterilizar. Em RN de extremo baixo peso, a gente não utiliza o álcool, coloca o soro fisiológico, viu? Mas normalmente quando tá tudo ok, a gente coloca o álcool para esterilizar. Os cuidados com cordão umbilical, a gente vai ver nos cuidados mediados, tá bom? Que eu vou dizer como é que é feito os cuidados, porque nos cuidados, como eu falei para vocês, os cuidados imediatos, que é feitos na sala de parto, é mais direcionado para adaptação do recém-nascido. Já os cuidados que são prestados lá junto da mãe, ele é mais direcionado para a educação em saúde, é você ensinar a mãe os cuidados com o recém-nascido. Então, o cuidado com o cordão umbilical a gente vai ver só depois, tá? Outro procedimento que é feito lá na sala de parto, logo quando a criança nasce e está estabilizada, é a profilaxia da oftalmia neonatal. Essa profilaxia o que é profilaxia? Prevenção. Oftalmia, infecção oftálmica, infecção do olho. Neonatal, porque neonatal se refere ao recém-nascido, né? Neo, novo, natal de nascimento. Então, profilaxia da oftalmia neonatal. É uma forma de prevenir infecções no olho do recém-nascido. Essa profilaxia, gente, ela é chamada de método de Credé ou método de credeização. É chamado de método de Credé porque o sobrenome da pessoa que criou esse método... O sobrenome da pessoa que criou esse método era Credé, e aí por isso que é chamado dessa forma, tá? Método de Credé ou de credeização. O que é isso, gente? Eu não sei se vocês já presenciaram um recém-nascido que fica com as manchas marrom aqui no olho, tá? Esse é o método de Credé. Aquela mancha do olho não é restos de parto,
Não é porque não limparam a criança. É uma medicação que a gente coloca no olho para justamente prevenir oftalmia neonatal, prevenir a infecção no olho da criança. Mais especificamente a gonorreia. O que é que acontece, gente? Muitas mulheres, elas são assintomáticas. Elas podem estar infectadas por alguma bactéria sexualmente transmissível, como a gente já viu lá em saúde pública, por clamídia, por gonorreia, por tricomoníase, mas principalmente a gonorreia, porque a gonorreia, gente, ela pode cegar, viu? E a gonorreia, quando se atingir o olho, tá? Ela pode cegar. Então, como a gente não sabe quais as mulheres que têm ou que não têm, então é feita praticamente em todas as crianças que nascem de parto normal. Porque como ela nasce de parto normal, ela passa pelo canal vaginal e se ali tiver algum tipo de contaminação, pode contaminar a mucosa do olho da criança, tá? Nas crianças que nascem por parto cesáreo, precisa fazer? A gente faz, sabe por quê, gente? Porque pode haver a contaminação cruzada, tá? O que é a contaminação cruzada? Do profissional se contaminar e passar de uma criança para outra. Por exemplo, se você não fizer o método em todas as crianças, você, ao prestar o cuidado com uma criança, você pode se contaminar e acabar contaminando outra criança, que é a infecção cruzada. Então, no geral, a gente faz esse método de CREDE em todas as crianças, tá? Ou credeização. Mas, assim, o indicado mesmo seria para as crianças que nasceram por via vaginal, né? Por parto normal. Esse método de CREDE, ele deve ser realizado até 4 horas pós-parto, então, quanto antes a gente deve realizar. Por isso que ele é feito na sala de parto. E o que é utilizado? Eu vou dizer o que é utilizado aqui no regional. No regional, eles utilizam nitrato de prata a 1%, que é esse líquidozinho marrom, por isso que vocês veem a criança com esses riscos marrom. É importante a gente informar para a mãe que aquilo ali é uma medicação que a gente coloca no olho. Não vá dizer que é para prevenir gonorreia, porque senão ela vai ficar chateada, porque vai achar que você está desconfiando que ela tem gonorreia. Mas é bom que a gente fale, gente, porque eu já vi muitas mães achando que, por exemplo, que a criança nasceu com problema de visão ou porque está com esse negócio marrom no olho, tá? A gente tira o excesso, mas mesmo assim fica um pouco. Então, é bom a gente falar que quando a criança nasce, a gente coloca uma medicaçãozinha para, como fosse para limpar o olho, ou para evitar infecção no olho, mas não precisa dizer para o que é, tá bom? Então, no regional é feito, instilado, né? Porque tudo que você goteja, se você vai colocar uma medicação no ouvido, no nariz, no olho, que você está gotejando, o termo técnico é instilar, né? Então, instilar, você vai instilar 2 gotas de nitrato de prata a 1% no canto interno de cada olho, né? Você vai abrir, porque o olho da criança normalmente quando nasce é fechado, né? Mas se bem que hoje tem criança que já nasce quase falando, mas tudo bem. Você vai abrir, como está aqui na imagem, e vai instilar no canto interno, viu, gente? Toda medicação que você coloca no olho, você coloca na parte interna, não central e nem no canto exterior. Você coloca no canto interno de cada olho, 2 gotas em cada olho. Importante, se for menina, você também, além de colocar as 2 gotas de nitrato de prata em cada olho, você também vai abrir os grandes lábios e vai instilar também 2 gotas de nitrato de prata na vagina dessa criança. Por quê? Porque como a vagina, quando nasce, ela nasce mais aberta, tem mucosas, então também pode ser contaminada, viu? Então, se for menino, só coloca no olho. Se for menina, coloca no olho e na vagina, tá? Por que eu disse que no regional utiliza nitrato de prata? Porque, na verdade, o que é preconizado não é o nitrato de prata, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria, a medicação utilizada para fazer o método de CREDE mais adequada é uma pomada de eritromicina a 0,5%, tá? Na falta da eritromicina, a eritromicina, gente, é um antibiótico, e tetraciclina também é um antibiótico. Nitrato de prata não é antibiótico.
O nitrato de prata é um antisséptico, tá bom? Então, é diferente. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que para fazer o método de CREDE ou credeização, que é a profilaxia da oftalmia neonatal, né, ou a oftalmia gonocócica, que a gente chama, é a eritromicina 0,5%. Na falta da eritromicina, você utiliza tetraciclina a 1%, tá? E aí, na falta das duas, utiliza o nitrato de prata, como eu já disse, que é o que é utilizado. O nitrato de prata é em líquido, mas a eritromicina e a tetraciclina é em pomada. Se for em pomada, é o mesmo procedimento que a gente utiliza qualquer pomada. Você despreza o primeiro jatinho, coloca no dedo da luva estéril e coloca no olho da criança. E como eu já disse, qual é o objetivo desse método de CREDE? Prevenção da transmissão da oftalmia gonocócica da mãe para a criança, né? Para evitar, durante a passagem pelo canal vaginal, se a mãe estiver contaminada, por exemplo, com gonorreia, contaminar a criança. Mas não serve só para gonorreia, não. O problema é porque se a mãe estiver com gonorreia e a criança se contaminar, ela pode até cegar, viu? Então, esse é o método de CREDE ou de credeização. Outro procedimento que a gente realiza é a administração de vitamina K, né? Para que é que serve a vitamina K, gente? O objetivo de você administrar vitamina K no recém-nascido é para prevenir hemorragias no período neonatal. O que é que acontece, gente? A criança quando ela nasce, ela mesmo ela nascendo no tempo certo, ela não nasce com todos os órgãos funcionando 100%. Um dos órgãos que não está funcionando 100%, mesmo ela nascendo na idade certa, é o fígado. O fígado é um órgão muito importante para o nosso corpo, tem mais de 200 funções. E uma das funções do fígado, gente, é produzir uma proteína chamada albumina, tá? Essa proteína albumina, ela é necessária para a nossa medula óssea. O que é medula óssea? É aquele tutano que fica lá dentro do osso. Não é medula espinhal. A medula espinhal, ela fica na coluna e ela é parte do meu sistema nervoso central, viu? Então, medula espinhal é uma coisa, medula óssea é outra. A medula espinhal, ela fica na minha coluna e ela é parte do meu sistema nervoso central. Já a medula óssea, você encontra em ossos longos e chatos. É o tutano do osso. E o que é a medula óssea? A medula óssea é o local onde é produzida as células do sangue. Vocês devem ter visto isso em anatomia, no sistema circulatório sanguíneo, que no sangue você encontra 3 células. As hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que é o que carrega o oxigênio, que dá a cor vermelha ao sangue. Os leucócitos, que são as células brancas, que é de defesa. E as plaquetas, que ela é responsável pela coagulação do sangue, que deixa o sangue viscoso, porque o nosso sangue, gente, ele não é líquido, porque se ele fosse líquido, a gente botava sangue até morrer. E ele também não pode ser muito grosso, porque senão ele entope os vasos sanguíneos. Então, o correto é que o nosso sangue ele seja mais pastoso, né? É por isso que a gente faz exame de contagem de plaquetas. Por quê? Em relação à contagem de plaquetas, depende muito do laboratório, mas assim, se tiver abaixo de 150 mil, você está com plaquetopenia, ou seja, diminuição de plaquetas, tem risco de hemorragia. Se você está acima de 350, 400 mil, que aí depende do laboratório, você está com sangue muito grosso, está com muita plaqueta, então tem que ficar entre esse valor de 150 mil a 350, 400 mil, tá? Então, o que é que tem a ver essa vitamina K? Porque para a medula óssea produzir essas 3 células do meu sangue, ela precisa receber algumas substâncias. Uma dessas substâncias é justamente essa proteína chamada albumina, que é produzida no fígado, tá?
Sem essa albumina, a medula óssea não produz as plaquetas, que é o que deixa o sangue mais viscoso, mais grosso. A criança, quando ela nasce, o fígado ainda não está 100%. Então, não está produzindo albumina suficiente. Portanto, a medula óssea não está produzindo plaquetas de forma adequada. Então, o risco de hemorragia desse recém-nascido é muito grande. Então, uma forma da gente prevenir hemorragia nesse recém-nascido nos primeiros dias de vida, até o fígado começar a funcionar direitinho, produzir albumina da forma correta, é você administrando vitamina K. O que é que essa vitamina K vai fazer? Vai estimular o amadurecimento do fígado. Amadurecendo esse fígado, vai fazer com que produza albumina, que a albumina vai fazer produzir as plaquetas e com isso vai prevenir o risco de hemorragia. Então, a vitamina K, ela é coagulante, ela ajuda na coagulação sanguínea, justamente porque ela vai aumentar os níveis de plaqueta, os níveis, que a gente chama de fatores de coagulação. Quais são os fatores de coagulação? São as células do sangue chamadas de plaquetas, tá? Então, é necessária a administração da vitamina K para prevenir a doença hemorrágica no período neonatal. Então, o objetivo de administrar a vitamina K no recém-nascido é prevenir a doença hemorrágica no período neonatal. E por que é que essa criança tem esse risco? Porque quando ela nasce com os níveis muito baixos dos fatores de coagulação, que são as plaquetas, né? E aí, com isso, ela administrando vitamina K, vai fazer com que haja essa estimulação. Como é feita essa administração da vitamina K? Ela é feita, gente, é só 1 miligrama, então a gente utiliza a seringa, a mesma da insulina, né? Aquela de 1 ml, que é essa daqui, é só o primeiro risquinho. Essa seringa aqui de 1 ml, ela é graduada em 10 risquinhos, né? Cada risquinho é 1 miligrama ou 10 unidades internacionais, que depende se é de insulina ou não. Então, é só o primeiro risquinho, é quase nada, é uma gotinha de nada. Também feita com a mesma agulha, né, a 13 por 4,5, aquela agulha por mais que seja intramuscular, mas como o músculo da criança é tão pequenininho, que você faz com essa agulha normal de 13 por 4,5, que é a agulha também de insulina, mas como o músculo é pequeno, você consegue chegar sem problema, tá? Então, é 1 miligrama por via intramuscular no vasto lateral da coxa. Professora, por que eu não posso fazer no bumbum da criança e nem no deltoide? O intramuscular a gente não utiliza? No bumbum e no deltoide, que é no braço? Por que eu não posso fazer, já que é intramuscular? Por que eu não posso fazer? Porque não pode ser feito